Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, com saúde plena. Nós sabemos que nos últimos dias temos vivido aí esse problema de saúde no mundo inteiro, mas espero que cada um de vocês esteja tomando os cuidados necessários para evitar a contaminação por essa doença que nos cerca. Cuidando dos nossos idosos, cuidando daqueles que são mais fragilizados. Esse é um dever nosso. Também, meus irmãos, não esqueçamos de orar e também de agir com relação aos nossos irmãos e irmãs que podem hoje, nos dias atuais, estarem passando por problemas financeiros e até mesmo alimentícios em suas casas, por terem empregos informais ou por serem empreendedores e trabalhadores que não têm um vínculo empregatício, mas que tocam a sua própria empresa e que podem estar aí sofrendo algum problema financeiro por causa deste evento ao qual nós vivemos, essa pandemia. Então, que nós possamos ter o cuidado de estar zelando por esses irmãos, como igreja, com uma comunhão necessária que devemos ter uns com os outros, amando o nosso próximo, os nossos irmãos em Cristo e aqueles também que não são. Existem muitas pessoas também que estão passando problemas sérios, às vezes de financeiro aí nesses últimos dias, e às vezes estão do nosso lado, são os nossos vizinhos e nós não temos às vezes prestado atenção nisso. Então que nós possamos tanto orar por essas pessoas, quanto também contribuir com cada uma. Nós temos na nossa igreja a Cesta Solidária. Sabemos que não estamos nos reunindo, mas podemos deixar ali, passar na igreja, deixar com o nosso irmão Edenir os alimentos não perecíveis para que a igreja possa auxiliar essas pessoas. E você também, na sua vizinhança, pode também fazer isso. Então, meus irmãos, que nós possamos ter esse discernimento e esse amor que foi revelado a nós através de Cristo Jesus e que temos que ter em nossos corações pelo nosso próximo, principalmente nesses dias tão difíceis. Bom, meus irmãos, nós vamos hoje estudar versículos 6 e 7, então, do nosso capítulo de 1 João, a primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Antes disso, eu convido os irmãos a estarmos orando por esses motivos que eu acabei de falar, também pelos nossos irmãos missionários, por aqueles que estão em toda a face da terra pregando o Evangelho e sendo usados por Deus. Com certeza esses irmãos estão sendo amparados por Deus, mas também podem ser amparados por nós, tanto com as nossas orações, como também financeiramente. Então vamos orar, meus irmãos. Pai amado, louvado seja o teu santo nome pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado que tem nos concedido, ó Pai, nesses dias de aflição, nesses dias, Senhor, de problema tão grave que afeta o mundo. Senhor, o Senhor conhece cada país, o Senhor conhece cada região deste mundo, porque foi o Senhor que o criou. O Senhor conhece, Senhor, o corpo do ser humano e como o corpo do ser humano tem reagido a esse problema de saúde. E pedimos a Ti, Senhor, inspira os cientistas, aqueles que são responsáveis pelos medicamentos, para que eles possam, Senhor, conseguir trazer, Senhor, para nós as soluções que nós precisamos nesse momento. Mas tudo conforme a Tua vontade e no Teu tempo, Senhor. Que nós saibamos esperar aquilo que o Senhor quer. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos e irmãs missionários que estão espalhados por todo o mundo, fazendo a Tua obra. E que muitos deles, nesse momento, Senhor, também estão atuando no meio dos povos, tentando, Senhor, salvar vidas e também, Senhor, trabalhando em prol da saúde das pessoas. Que cada irmão e irmã que
entrar no campo, que o Senhor possa fortalecê-los, dar-lhes saúde, livrá-los, Senhor, livrá-los desse mal que nos cerca e que eles possam ser de grande utilidade, Senhor, nas comunidades onde eles estão. Não só, Senhor, para cuidar do físico das pessoas, mas principalmente para ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um, que é salvar, ó Pai, o pecador. Usa esses irmãos como instrumento em tuas mãos. Ser com os nossos irmãos, ó Pai, que têm passado por dificuldades nesses dias, que nós possamos ter o nosso coração aberto para que possamos contribuir com cada um. E também, Senhor, com os nossos vizinhos, com as nossas vizinhas, ó Pai, que estão ali passando por necessidade. Que nós possamos também ter o nosso coração aberto para entendermos e podermos contribuir com aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, Senhor, mas que possamos compartilhar com essas pessoas e que nós possamos amenizar, Senhor, na vida de alguns a necessidade que passam. Louvado seja o teu santo nome pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos ministros que o acompanham e dê a esses homens, Senhor, as decisões necessárias de acordo com a tua vontade para o nosso país. É o que nós te pedimos, te louvando e entregando nossos corações agora, Senhor, para a leitura da tua palavra e a exposição dela. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então fazer a nossa leitura de hoje no livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: versículo 7: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 6: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E agora o versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu li o versículo 7 antes, né? Mas nós vamos estar meditando no 6 e no 7. Por isso li novamente. Muito bem, meus irmãos. Nos dias atuais, nós temos a oportunidade da aplicação dessa palavrinha chamada comunhão. O que seria comunhão, meus irmãos? Comunhão é andar num mesmo propósito, caminharmos na mesma direção, fazermos tudo em comum. Agora, com relação ao nosso Deus, comunhão é algo muito maior ainda, porque a comunhão nossa com Deus vai nos fazer a vontade de Deus, e essa vontade vai ser a nossa vontade. Nós vamos andar conforme a vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer. Nós temos também uma oportunidade de comunhão nos últimos dias, apesar dos problemas, apesar de tudo isso que está acontecendo conosco. Nós temos também a oportunidade hoje de termos a comunhão com os nossos. Com a nossa esposa, com os nossos filhos, como já dissemos em alguns estudos atrás. Nós temos a oportunidade de nos aproximarmos mais daquele que nós amamos e que muitas vezes, pela correria da vida, nós não temos tido tempo de fazê-lo. Viver o dia a dia, saber o que o outro faz, saber o que o outro sente, saber o que o outro está pensando. Muitas vezes, para nós, homens, por exemplo, chegamos em casa cansados, vamos dormir, vamos assistir o jogo, tal, mas deixamos de ter comunhão, às vezes, com as nossas esposas, com os nossos filhos, e vice-versa. Então, nós temos a oportunidade, inclusive, de ajustarmos os nossos passos familiares, de ajustarmos a nossa vida familiar, entrando numa estreita comunhão um com o outro para caminharmos na mesma direção.
Esses últimos dias, então, ele tem nos proporcionado isso. Nós vamos refletir hoje sobre essa palavra comunhão. A humanidade ela tem um problema muito grande. A humanidade tem um problema muito grande. Todo homem tem pecado. Todo ser humano tem pecado. Nós, que já encontramos a Cristo, nós temos o nosso pecado original perdoado pela cruz do Calvário, mas nós continuamos ainda seres pecadores. Paulo diz na sua carta, né, em Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa era a nossa situação sem Cristo. Éramos pecadores e carecíamos da glória de Deus, nós carecíamos da salvação de Jesus Cristo, nós carecíamos da misericórdia de Cristo. E essa misericórdia e esse amor nos veio através da pessoa de Jesus Cristo, através da cruz, em nosso favor. E o que é interessante nisso? Por que estou agora falando de pecado e da carência que nós tínhamos, né, da glória de Deus, da graça de Deus em nossas vidas? Porque nós temos a figura de Jesus, que obedeceu à vontade perfeita do Pai, porque é uma comunhão estreita, indissolúvel entre o Filho e o Pai. Jesus Cristo cumpriu a vontade de Deus ali na cruz, porque havia o mesmo propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é nos salvar. Cumprindo a vontade, porque tinha uma comunhão estreita. O nosso Senhor Jesus Cristo, além disso tudo, ele faz uma coisa muito interessante, né? Ele vem ao mundo como homem. E ele vem ao mundo como homem e sofre das mesmas coisas que nós sofremos, das tentações que nós temos, das dores físicas que nós sentimos. Jesus Cristo, ele veio e experimentou como ser humano aquilo que nós experimentamos. E nisso uma comunhão muito estreita entre nós e ele se forma. Por quê? Porque nós vimos um Deus que se tornou homem e que não pecou. E que cumpriu a vontade de Deus por ter uma comunhão estreita com ele. Porque em Hebreus diz que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo. Lá em Hebreus 4,15 você pode ver isso. Mas ele não pecou. Ele foi tentado em tudo. Ele sofreu. Ele viu qual eram as nossas fraquezas. Ele sofreu. Ele sofreu como homem. Ele sofreu na cruz. Mas permaneceu debaixo da vontade de Deus. Todos nós, seres humanos, como já dissemos, temos pecado. Somos pecadores. E o nosso pecado, antes de Jesus Cristo, nos impedia de termos comunhão com Deus. Nos impedia. Era uma separação, era um abismo que nos separava entre nós, seres humanos, e Deus. O pecado impedia a nossa comunhão com Deus. Mas o nosso Deus nos proporcionou algo maravilhoso através de Jesus Cristo, que foi uma reconciliação através de Jesus. Perdão, meus irmãos. Essa reconciliação através da cruz. Essa reconciliação que nos fez sermos chamados filhos de Deus. De podermos novamente termos comunhão com Deus. De podermos mais uma vez nos aproximarmos de Deus. De podermos mais uma vez andarmos debaixo da vontade de Deus. E é maravilhoso porque esse retorno da comunhão através da cruz
ela está estendida a todo o ser humano. Sabemos nós que nem todas as pessoas vão querer saber, que nem todas as pessoas vão entender, ou vão querer entender, ou vão aceitar essa comunhão que o Senhor nos oferece através da ligação novamente do homem com Ele através de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus nos diz assim, lá em Isaías 59, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravada o seu ouvido para não poder ouvir. Mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Esse seria um relacionamento impossível, não porque Deus não possa salvar, não porque Deus estava com a sua mão encolhida ou com seus ouvidos tampados para não nos ouvir. Não, mas é porque nós, no nosso pecado, não tínhamos condições nenhuma de nos relacionarmos com Deus. Um relacionamento impossível. Nossas mãos contaminadas com sangue, os nossos dedos com iniquidade, os nossos lábios com falsidade, a nossa língua com perversidade, impuros. Não podíamos alcançar Deus e a comunhão que Ele queria estabelecer com nós continuando no pecado. Então, por isso que Jesus Cristo veio, morreu numa cruz, para poder estabelecer novamente essa ligação e essa comunhão entre nós e Deus, nos perdoando do pecado original. Veja bem, leamos o versículo 6 novamente. Leamos o versículo 6, que diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja bem, meus irmãos, que há aqui duas afirmações muito interessantes. Primeiro, que nós, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. Nós vimos no versículo 5 o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, não coaduna, não combina, não tem associação nenhuma entre Deus e as trevas. E o pecado, meus irmãos, nos deixa nas trevas. O pecado são as trevas na vida do ser humano. E aí ele segue no versículo 6 dizendo: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, veja bem, mentimos. Mas como é que nós podemos dizer que andamos com Deus e estamos nas trevas? Alguns exemplos práticos e rápidos. Muitas vezes nós temos pessoas que estão frequentando a igreja. Espero que você que esteja vendo e ouvindo esse vídeo não seja uma dessas, não se enquadre uma dessas. Mas, por exemplo, frequentadores de igreja. Aqueles que estão ali todos os domingos, às vezes nas quartas, às vezes nos outros estudos, mas que nunca, de verdade, se decidiram por Cristo. Essa pessoa está próximo da luz, mas não está na luz, não anda na luz. Essa pessoa está próximo da luz, mas não aceita essa luz na sua vida. Essa pessoa já ouviu falar de Cristo várias vezes, mas nunca se entregou a Cristo. Mas às vezes, por essa convivência, essa pessoa acha que tem comunhão com Deus. Por quê? Não porque eu estou frequentando a igreja. Não porque eu estou participando ali com os irmãos dos estudos bíblicos.
Mas, meu querido, se você não se encontrou com Cristo Jesus, você está nas trevas. Você não tem comunhão com Deus, porque a única maneira de podermos ter comunhão com Deus é através da cruz de Cristo. Sem ela, nada, absolutamente nada que você faça vai adiantar. Nós lembramos, por exemplo, um outro exemplo de pessoas, romeiros, que carregam, né, cruzes sobre as suas costas e atravessam de uma cidade para outra para chegar num determinado templo, porque acha que aquilo ali vai expurgar os seus pecados. Nós temos na Indonésia pessoas que são crucificadas para expurgar os seus pecados, entendendo eles que vão ter comunhão com Deus por causa disso. Não vão ter, vão perder o seu tempo e vão estar caminhando para a morte. Não tem comunhão com Deus aquele que não foi alcançado pela salvação de Cristo. Vou repetir, não tem comunhão com Deus aquele que não foi alcançado por Cristo. A pessoa pode achar que tem, a pessoa pode falar que tem, mas ela está mentindo. E para quem que ela está mentindo? Ela está mentindo para a sociedade, ela está mentindo para o templo local onde ela se reúne com aqueles que são filhos de Deus, e ele está mentindo principalmente para si mesmo. Mente aquele que está nas trevas e diz que tem comunhão com Deus. Oh, meus queridos, isso é terrível. Isso é terrível até de falar. Mas é mentiroso. É mentiroso. Está mentindo para si mesmo. Está mentindo para si mesmo. A pessoa tem que entender que ser um frequentador de igreja, que ser, não, mas eu leio a palavra de Deus todos os dias. Continue fazendo isso. Quem sabe um momento, uma hora, você vai encontrar Jesus na leitura dessa palavra. Continue frequentando a igreja. Quem sabe uma hora você vai ser tocado pela palavra que você está ouvindo. Mas eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Nós temos que deixar claro para as pessoas. Nós temos que deixar claro para aqueles que são frequentadores da igreja, que são simplesmente leitores da Bíblia, que são simplesmente pessoas que fazem as suas orações, que sem Cristo, ele continua em trevas, sem Cristo ele continua sem luz, e sem Cristo ele continua sem comunhão com Deus. Ele está mentindo para si mesmo. Para si mesmo. Versículo 6 deixa claro: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Mentimos. Então, a primeira afirmativa aqui é essa: que mentimos se andamos nas trevas. Como eu ando nas trevas? Sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo. Mas, Paulo, um dia eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, eu ouvi a mensagem, entendi, entreguei meu coração a Jesus, mas hoje eu estou andando aí pelo mundo, estou fazendo algumas coisas aí que a igreja diz que não pode, mas não tem nada a ver. Meu irmão, meu querido, vou chamar você de meu irmão, vou chamar você de meu querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está nessa situação, começa a avaliar a sua vida. Primeira coisa que você tem que avaliar: eu realmente entreguei minha vida a Cristo? Porque quem entrega a vida a Cristo de verdade, quer fazer a vontade de Deus, expressa em sua palavra. Quem entrega a vida a Cristo de verdade, quer ser servo. Salvo é salvo para servir. Salvo não é salvo para fazer a sua vontade. Como disse o nosso irmão Eldenir no estudo, num dos últimos estudos que ele leu, não é alguém que é voluntário a fazer a vontade de Deus, não. É alguém que é
servo que tem que fazer, que não tem escolha. Então, meu querido, se você disse que um dia você aceitou a Cristo, mas está em outros caminhos que não são os caminhos da palavra de Deus, avalie a sua vida. Avalie realmente se você entregou seu coração a Cristo. E se você realmente entregou seu coração a Cristo, você vai se arrepender de tentar fazer a sua própria vontade. E vai buscar, mas com muita vontade, com muito desejo, com muita ansiedade, fazer a vontade de Deus. Porque se você não está fazendo isso, a primeira dúvida que você tem que colocar no seu coração é o seguinte: sou servo de Deus realmente? Fui um salvo por Jesus Cristo? Eu entreguei realmente a minha vida a Cristo? Se isso for constatado como verdade na sua vida, você vai correr para os braços de Cristo novamente, você vai correr para fazer a vontade de Cristo novamente, porque senão você vai estar mentindo, porque você está andando em trevas e não na luz. Você está andando contrário àquilo que Deus mostrou, o caminho que Deus mostrou para que você andasse nele. Então, meu apelo a você, que diz que um dia entregou sua vida a Cristo, mas hoje está fazendo coisas que a palavra de Deus, que é contrária à palavra de Deus, a palavra de Deus, não a palavra do pastor, não a palavra de Deus. Se você está contrário a isso, reavalie sua vida e volte a andar na luz e não nas trevas. Porque se você diz que tem comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, você é mentiroso. Você é mentiroso. Então, meu querido, repense a sua vida. Repense a sua vida. Diz mais uma outra afirmativa. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus, ou melhor, com Ele, e andamos nas trevas, mentimos. E aí diz o seguinte: e não praticamos a verdade. Acabamos de dizer o seguinte: mas eu já me entreguei a Cristo, mas hoje eu estou meio desviado, estou meio no mundo. Primeiro, você está mentindo. E segundo, no final dos versículos diz: não praticamos a verdade. Não praticamos. E aí é outra coisa interessante. Qual é a verdade, meus irmãos? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é aquilo que Deus nos deixou escrito para que nós fizéssemos. E aí encaixa exatamente nisso. Mentimos porque dizemos que temos comunhão com Ele, que temos comunhão com Deus, mas estamos andando em trevas e não praticamos a verdade. É aí que está. Se você não pratica a verdade, se você não pratica a palavra de Deus, como já dissemos, você também está sendo mentiroso. Você não pratica aquilo que Deus deixou como verdade. Nós somos confrontados com várias realidades nesse mundo. Várias realidades, inclusive, criadas pelo homem. Muitos, conversando só como exemplo, conversando com um colega de serviço, alguns dias atrás, ele é um espírita, e ele falando da Bíblia, falando de Jesus Cristo. E aí ele falou uma frase muito interessante sobre Jesus. Ele falou: Jesus é menor que Deus. Como se ele, na ideia dele, Jesus Cristo fosse apenas um espírito de luz, uma criação de Deus, mas que está abaixo de Deus. E a gente conversando tal, e eu colocando na palavra que aquilo que ele estava falando não era exatamente, não era a verdade, e aí ele se surpreende, porque ele estava, às vezes, citando algum versículo bíblico para mim, mas ele não estava na verdade, ele não tinha verdade nele. Ele não praticava a verdade bíblica. E ele não fazia isso por falta de conhecimento. Então não estava, a verdade não estava nele. Porque ele não cumpria essa verdade. Porque uma das coisas, inclusive, porque ele não conhecia essa verdade. E aí, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com isso.
Você conhece a verdade de Deus? A primeira verdade é que Cristo veio em nosso favor para nos libertar do pecado, para que nós andássemos na luz, para que nós tivéssemos comunhão com Deus. A segunda verdade é uma verdade de conduta de vida que está escrito na palavra de Deus para que nós cumpramos. Então não adianta também eu estar na igreja, ser um salvo por Jesus Cristo, mas não estar atento à verdade dele. Não, estou aqui, eu estou sentado no meu banco aqui, eu não falo mal de ninguém. Mas e o resto? A verdade incontestável de Deus na sua palavra é para ser cumprida por nós. É a vontade expressa, escrita de Deus para as nossas vidas. E aí nós mentimos se dissermos que temos comunhão com Deus e não cumprimos a sua vontade. Ou às vezes nem a conhecemos. E o que nos faz não conhecer a vontade de Deus? Não ler a sua palavra. Não meditar na sua palavra. Não aprender a sua palavra. Não entender a sua palavra. Não executar a sua palavra. Essas coisas são terríveis, meus irmãos, e a gente parece para alguns, diz, não, mas não é possível, será que... Não existe, meus irmãos. Existem pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, que até entregaram sua vida a Jesus Cristo, mas que não estão atentos à palavra de Deus e à sua verdade. E ainda dissemos nós que temos comunhão com Deus. Oh, meu querido, comunhão com Deus é algo muito sério. É algo que você tem que ter todos os dias. E isso não é uma opção. É uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa orarmos. É uma obrigação nossa estudarmos. É uma obrigação nossa entendermos e praticarmos. Porque senão somos mentirosos. Somos mentirosos. Porque só podemos manter comunhão com Deus se estivermos debaixo da sua vontade. Não existe, meus irmãos, comunhão é aquilo que nos faz andar, trilhar dentro da mesma ideia, dos mesmos princípios. Nós só podemos ter comunhão com Deus quando andamos de acordo com a sua vontade e concordamos com a vontade dele nas nossas vidas. O problema é que muitas vezes nós não queremos concordar com a vontade de Deus em nossas vidas. Mas nós temos que, como servos, nos curvar a essa vontade, entendê-la, ter e cumprir em nossas vidas. Então, essas duas afirmações, mentimos se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. E mais ainda, e não praticamos a verdade. É fácil. Se a pessoa não tem Cristo, com certeza ela não vai praticar a vontade de Deus. Mas o ruim é que quando você tem Cristo no coração e quando você foi alcançado pelas misericórdias de Deus, você não fazer essa vontade. Você mente de novo. Você não é um servo. Você não é um servo. Você não manda debaixo da vontade do Senhor. A palavra de Deus diz no próprio livro da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24, diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Olha que coisa interessante. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Gente, preciosíssimo. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. É a comunhão mais estreita que nós podemos ter. Estar no Senhor. Estar debaixo da vontade desse Senhor. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está
1 João 3:24. Lá em 1 Coríntios também, 12:12, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Todos os nossos membros, os membros do nosso corpo, trabalham em prol do corpo. O corpo tem vários membros, mas é um só. A sua mão trabalha em prol do restante do corpo, seus pés, sua boca, os seus olhos. E assim o corpo de Cristo tem que ser. Quando um desses membros atrofia ou é amputado, ele vai fazer uma falta imensa e outros vão ter que carregar essa carga, trabalhar mais. Então, meus queridos, entendamos isso, fazemos parte de um só corpo. Minha mão não pode fazer aquilo que ela quer sozinha, não. A mão resolveu agora fazer aquilo que ela quer e independente do corpo. Não tem nem como ela fazer isso sozinha. Então, que nós possamos entender o seguinte: nós fazemos parte de um corpo só. E esse corpo em comunhão trabalha em prol do próprio corpo. Nós somos um corpo, uma unidade, para servirmos uma só cabeça, um só mestre. Essa cabeça que vai comandar todo esse corpo. Um corpo sem cabeça não é nada. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso cabeça. Aquele a quem o corpo tem que estar em comunhão. Porque se há algum desligamento da nossa coluna vertebral, por exemplo, da nossa cabeça, a pessoa fica tetraplégica, não se mexe, não tem nenhum movimento. Sabe por quê? Porque a cabeça não comanda mais. E muitas pessoas estão vivendo dessa forma, sem o comando de Cristo. Tetraplégicos. Porque deixaram de ter ligação, comunhão com a cabeça, que é Jesus. E o versículo 7 diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa interessante, meus irmãos, as afirmativas. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A primeira comunhão é entre nós e Deus. A segunda comunhão é nós uns com os outros. A palavra de Deus diz, em João 17:20, no Evangelho, diz o seguinte: todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Veja bem, plena unidade. A plena unidade. Sabe para quê? Nós temos que ter plena unidade uns com os outros, comunhão uns com os outros, para que o mundo saiba que Jesus foi enviado por Deus. O nosso testemunho, a nossa comunhão, o nosso andar juntos uns com os outros vai revelar para o mundo que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Então, meus irmãos, que entendamos isso. Versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe? Termos comunhão uns com os outros é algo muito precioso.
o mundo se junta contra nós. O mundo se junta contra nós. Nós temos toda uma força maligna, nós temos toda uma força mundana que está unida contra nós. Nós temos leis que são contra nós, os cristãos. Nós sabemos disso. Nós temos comportamentos que são contra nós, os cristãos. Mas nós sabemos uma coisa. Quando estamos unidos, em comunhão uns com os outros, nós podemos proclamar a Cristo. E tenhamos esse mesmo sentimento, meus irmãos. Que possamos buscar essa comunhão com Deus. E aí depois fica muito mais fácil ter comunhão uns com os outros, para podermos proclamar a Cristo. Não mentindo para nós mesmos. Não sendo mentirosos uns para com os outros. Nos enganando. Dizemos que estamos na luz, que temos comunhão com Deus, mas vivemos em trevas. Possamos eliminar isso das nossas vidas. E mais ainda, que possamos ter comunhão uns com os outros, para que juntos possamos, com toda a força da comunhão uns com os outros e com Deus, podemos anunciar Cristo para o mundo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus guarde você, a sua vida e a sua família. Você possa exercitar a comunhão dentro da sua casa. Que você possa trazer a sua família para ter comunhão com Deus na sua palavra, em oração. E que nós juntos possamos, com a comunhão uns com os outros, poder anunciar Cristo para esse mundo que vive em trevas. Amém.